Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. E voltamos aqui com as reflexões no carro. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre essa polêmica aí do Pix, né? E antes de mais nada, quero deixar claro aqui que eu vou passar apenas a minha opinião. E essa opinião, ela tá embasada um pouco no meu trabalho como pessoa física, vamos dizer assim, né? Não o Bruce e o Bruno, né? E também lembrando que eu não estou falando em nome de nenhuma instituição que eu trabalho ou trabalhei, tá bom? Porém, eu tenho experiência suficiente para ajudar um pouquinho mais a esclarecer toda essa situação, né? E de certa forma a gente ficar ainda mais atento, tá certo? O que acontece, né? Primeira coisa, aquela instrução lá, normativa, aquela coisa que foi, né, colocada, pelo que eu entendi, logo no dia 1º de janeiro, é óbvio que, né, fica assim parecendo que fizeram lá naquele primeiro dia para aquela coisa, né? Para passar batido, né? Todo mundo preocupado com o ano novo e ninguém prestando atenção, né? E aí teve o vídeo do Nicolas depois, que obviamente trouxe assim, uma luz, né, enorme para a questão, né? Uma visualização de quase 200 milhões, ou até mais do que isso, né? Só no Instagram, pelo que eu entendi. Então foi um vídeo de fato muito viralizado e mesmo pessoas de esquerda e direita ali, né, revoltados com a situação, até porque, né, não dá para negar que o governo atual ele tem aí feito muitas, né, iniciativas impopulares, né? Quanto que isso vai atrapalhar, né, para a eleição aí deles ou não, a gente não sabe, só lá na frente. Mas a princípio, a sensação que dá é que sim, né, que vai atrapalhar bastante. Mas enfim, além da questão da taxinha da Shein, tem agora esse aspecto que, querendo ou não, pega muito de um público que eu tenho um contato já há um bom tempo, tá? Que é o público do empreendedor. Os empreendedores, eles são pessoas que eu, né, principalmente esse tipo de empreendedor, né? Aquela pessoa que vende ali, né, que presta um serviço de pedreiro, pintor, eletricista, o cara vende alguma coisa, né, tá abrindo uma lojinha. Todas essas pessoas eu atendo diariamente, tá? Então, como consequência, eu tenho perfeito o perfil de cada um. Então, por isso que eu tô falando que eu tenho uma experiência legal para passar para vocês aqui. Mas antes de eu começar a falar do tema, eu quero falar para vocês aproveitarem aí que é importante se desenvolver, né? É importante até mesmo se de repente tudo der errado aqui no Brasil, saber o idioma como o inglês, né? Se você já chegar sabendo o idioma, né, em outro país, por exemplo, a chance de você conseguir um emprego melhor, uma condição melhor, aumenta, tá bom? Então, para isso, tem as aulas do professor Léo, que estão aí com o WhatsApp, tá? Tá aí na tela, também tá com o link aqui no comentário fixado. É só entrar em contato com ele e ver certinho como funciona. E para você que ainda vai empreender no país e está precisando anunciar o seu serviço, divulgá-lo da melhor forma possível, também tem os serviços aí da Destiny, tá? Então tem esses dois serviços muito bacanas que com certeza vão melhorar, ampliar cada um à sua maneira na sua vida, tá ok? Mas voltando para o tema aqui, que é a questão do Pix e tudo mais, né? Falando dos empreendedores, né? O que acontece? Já tem muito tempo mesmo, que a Receita Federal fala sobre isso. Não amplamente, não divulgada, até porque não é interesse deles, né, fazer essa divulgação. E o que me estranha, a motivação deles terem feito essa, né, terem passado que vão fazer essa vistoria, não sei o que. É claro que, né, como manda a lei, provavelmente algum aspecto legal eles tiveram que fazer isso e escolheram aquela data, certo? Isso aí eu não duvido, tá? Agora, vai impedi-los de fazer, mesmo agora que o Lula, pelo visto aí, né, falou que não vai mais ter isso, que não sei o que e tal, vai impedir realmente eles de, né, continuarem fiscalizando a movimentação e tudo mais? Provavelmente não. Eu lembro de já ter participado de algumas reuniões, não vou falar onde, não vou falar em qual instituição, porém já era notório que eles estavam buscando várias e várias ferramentas que eles têm já, ferramentas de tecnologia que vão auxiliá-los nesse sentido, tá? De monitorar vocês, né? Então, todos os empreendedores, quando eles chegam para mim, né? Vamos supor que eu vou falar sobre o MEI, né? O MEI, ele tem o limite de faturamento, que é 81 mil, que dá aí 6.750 por mês. Às vezes eu falo para o cara fala, não, eu não chego a isso, não sei o quê. Porém, 81 mil, quando a gente pensa no faturamento, que é o bruto, tá? Não é o lucro da pessoa. Esse 6.750 não é lucro, é bruto. Então o que acontece?
Isso não é tão difícil de alcançar. É claro que vai ter pessoas que não conseguem mesmo, normal. Mas não é tão difícil assim de conseguir faturar 81 mil no ano. Principalmente comércio. Ou, por exemplo, um perfil que eu atendo bastante e que esses, a maioria estoura, a maioria sonega, né? Não me comprometendo tanto assim, mas a verdade é essa. É, por exemplo, o serviço de mecânico. Porque às vezes o que vai acontecer? Às vezes você vai lá, leva o carro para consertar, aí o cara fala, você chega para ele e fala, ó, a peça custa R$1.000, a minha mão de obra custa 500. Vai ter o cara que compra a peça fora e vai pagar para você só a mão de obra. Beleza. Quando é assim, o cara até talvez consiga se manter no meio. Mas na maioria esmagadora das vezes, você contrata um serviço de um mecânico e já compra a peça com ele. E às vezes a peça é cara, né? Às vezes o cara até ganha um dinheirinho ali em cima da peça, às vezes não. Porém, essa diferença não faz diferença para a Receita Federal. Se entrou para você R$5.000, vamos supor que a peça era 4 mil e essa mão de obra era 1.000. Desses 4 mil você ficou com R$200, um lucrinho aí de R$200, e o restante você pagou o seu fornecedor, que foi onde você comprou essa peça. Mesmo assim, você, nesse exemplo, né, que 4 mil era a peça e 1.000 era o serviço, né? Acho que era isso que eu falei, né? Você faturou 5 mil. Entendeu? Então, perceba, ó, em um serviço só, R$5.000. Pronto. E aí, se você fizer 2 serviços desse no mês, você fez 10 mil. Ah, mas no final eu só ganhei 1.200 de um e 1.200 de outro. Só foi 2.400. Faz diferença. Foi R$10.000 de faturamento bruto. E foi a movimentação. É claro que o MEI tá dentro daquele perfil que eles falaram de 15 mil e não sei o que. Mas a maioria dos MEIs não tem conta jurídica. Então o que acontece? O cara vai movimentar como pessoa física. Existe muita coisa em jogo aí. A real é que quanto mais nós utilizamos esses mecanismos de tecnologia que facilitam a nossa vida realmente, mas também facilita a vida do fiscal. Não dá para negar. Então, assim, por mais que o Lula vire e fale, não vai ter mais isso e não sei o que, ele pode até de repente se comprometer a não fazer a taxa do Pix, que é uma coisa que falaram, que estavam falando muito sobre isso. Realmente, quando você procurava no assunto, falava muito o termo taxa do Pix. Mas quando você entrava a fundo, você percebia que não é que vai ter uma taxa do Pix, é que eles vão aumentar essa fiscalização e tudo mais. Só que, talvez para os mais leigos, eles já pensaram, é taxa, não sei o que. Tanto é que quando surgiu esse assunto aí, nossa, teve uma procura, aumentou muito. Muita gente me pergunta, nossa, o que eu faço agora? Mas já fazem anos e anos e anos e anos que, como eu já sabia que a Receita Federal tá de olho, muito de olho, e tem mecanismo para isso, ela só não coloca porque ela não quer, muitas vezes, não quer, né? Eu já sabia que mais dia menos dia esse negócio ia estourar de alguma forma. Então não é novidade para mim, e eu sempre falei para todo empreendedor, olha, se você está movimentando mais dinheiro do que o limite do MEI, por exemplo, claro que não é esse negócio, anteriormente não era esse negócio de 5 mil, qualquer 5 mil aí, pessoa física e tal. Mas para o empreendedor, para o MEI em especial, eu sempre falei para eles, toma cuidado com isso daí, né? Tenta, se você vai fazer essas movimentações aí, né? Sei lá, tenta fazer de um modo que não ultrapasse o limite, porque mais dia menos dia vai te pegar, né? Alguns até falam que tem o MEI-ME, né? MEI-EPP, que não existe, tá? É só uma piadinha interna lá no meu trabalho, que é o quê? É o MEI que fatura 500 mil, né? Que tem um faturamento bruto alto, mas ele quer continuar MEI. E por que as pessoas querem continuar MEI? Questão de impostos. E a verdade é que aqui no Brasil, né, não dá para negar, a gente paga um imposto alto e não tem um retorno, né? Mesmo se tivesse, as pessoas não iam querer pagar. Imagina nesse caso, né? Imposto já é ruim até tendo retorno, imagina se não, né, não tendo, sendo, né, dessa forma que é aqui no Brasil. Então as pessoas, elas querem ter o máximo de liberdade possível, mas não adianta, as pessoas querem ter liberdade, mas na hora de apertar na urna pensam em outros fatores. E fora que é óbvio que, como eu sou um cara que estou bem fora da questão, né, eu não gosto de entrar muito nesse mérito, mas a verdade é que eu sempre vou apoiar candidatos que diminuam o máximo possível o tamanho desse estado, porque é justamente, quanto maior ele é, mais forte, mais poderoso, mais ele está em cima de você, né? Eu consigo entender, por exemplo, o lado
de quem vota em candidatos, por exemplo, mais à esquerda, né? A preocupação com a distribuição de renda, com desigualdades sociais, tudo isso também faz parte aqui do meu conteúdo. É por isso que eu não tomo uma posição. Eu sei que eu consigo entender bem os dois lados, mas a verdade é que no fim não adianta nada a gente pensar nessas desigualdades enquanto, né, o Estado ele continua, de certa forma, para fazer essa distribuição, tomando muito dinheiro de um público, como por exemplo esse público que eu tenho um contato tão direto quanto os empreendedores, né? Que é um público que já é meio carente já. São pessoas que, beleza, faturam alto às vezes, você pensa, olha nos números e fala, caramba. Aí quando você vai ver, ele tem toda uma estrutura social já, que aquele dinheiro é totalmente comprometido, né? Então assim, não tem como negar que quanto mais o governo ficar olhando para essas pessoas, mais ele vai estar sendo tão cruel quanto qualquer grande empreendedor, grande empresa, grande vilãozão, que é o empresário, né, um Elon Musk, não sei o que, sabe? Né? No fim, eu enxergo o governo, quanto maior ele é, mais perigoso ele também é, porque no fim são pessoas que têm suas outras motivações, então não dá para confiar em ninguém, tá? Não dá para confiar nem no empresário malvadão, nem no governo bonzinho que vai distribuir renda, porque ele não vai, esse serviço ele não faz com competência, tá bom, gente? Então é nós por nós mesmos, tá? Então enquanto eu aqui sou um grande individualista, a verdade é essa, se vocês repararem no meu conteúdo, eu trabalho com isso, com a individualidade, com o micro, tá? Então no micro, façam o que for possível para evitar, né, serem pegos por essa fiscalização, que sim, ela vai aumentar sim. Essa cartinha aí do governo aí falando que não vai fazer nada, todo mundo sabe que não é verdade. Né? Talvez não vai ter taxa, talvez essa questão de taxa literal realmente não vai acontecer nem agora, nem mais pra frente, porque ele viu que pegou mal. Mas fiscalização, pensa bem, você acha realmente que não vai ter? Tá certo? Então é isso, cowboy, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, tá? A sua inscrição aqui no comentário e também, né, de correr atrás aí, de aprender inglês o quanto antes e de anunciar aí os seus serviços, você empreendedor que de repente está em busca aí de mais clientes, beleza? Tamo junto e até a próxima!